Numa terra distante chamada Uz, viveu um homem chamado Jó. Este homem era notável não apenas por sua riqueza, mas também por sua integridade, justiça e profundo temor a Deus. Possuía rebanhos abundantes de ovelhas, camelos e bois, sendo reconhecido como um líder respeitado em sua comunidade. O sol se punha sobre os vastos campos de Uz, tingindo o céu com tons alaranjados e violetas, enquanto Jó, em sua mansão, desfrutava dos frutos de sua vida próspera. Seus filhos riam e brincavam nos jardins, e os rebanhos pastavam tranquilamente nos campos verdejantes. No entanto, nas regiões celestiais, um desafio se desenrolava. Satanás, o acusador, ousou questionar a fé de Jó diante de Deus. O Senhor, confiante na integridade de seu servo, permitiu que Satanás testasse Jó, sabendo que a fé verdadeira brilha ainda mais nas sombras da adversidade. Na manhã seguinte, enquanto o sol despontava no horizonte, mensageiros chegaram apressados à mansão de Jó, trazendo notícias que mudariam para sempre o destino do homem justo. Primeiro, um servo chegou ofegante, relatando que os bois foram roubados, os jumentos dizimados, e os servos, que cuidavam do rebanho, perderam a vida nas mãos de assaltantes cruéis. Antes que Jó pudesse absorver o impacto dessa notícia, outro mensageiro chegou, anunciando que o fogo caído do céu devastara suas ovelhas, consumindo-as por completo. A tragédia atingiu proporções ainda mais avassaladoras quando um terceiro mensageiro trouxe a notícia mais dolorosa de todas. Uma tempestade cruel e impiedosa havia derrubado a casa onde seus filhos e filhas estavam reunidos. Todos pereceram sob os destroços. Jó, o homem íntegro e justo, estava agora diante de uma torrente de sofrimento. Suas riquezas materiais, sua segurança e, mais dolorosamente, sua descendência, tudo foi tirado de uma só vez. No entanto, mesmo em meio a essa tempestade de aflição, Jó não amaldiçoou a Deus. Em vez disso, ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em luto e curvou-se em adoração, proclamando as palavras que ecoariam através dos séculos. No saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A notícia das primeiras aflições de Jó ecoou nos corredores celestiais, provocando um novo desafio. Satanás, não derrotado em sua tentativa de abalar a fé de Jó, apresentou-se novamente diante de Deus. Pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida, argumentou Satanás. Ele desafiou Deus, sugerindo que, se a saúde pessoal de Jó fosse tocada, sua fé vacilaria. Deus, mantendo sua confiança em Jó, permitiu que Satanás afligisse o corpo do homem justo, com a condição de não tirar-lhe a vida. Dias sombrios desceram sobre Jó. O que antes eram vestes ricas e saudáveis agora eram cobertas de chagas dolorosas. Jó, o homem que já fora próspero e saudável, encontrava-se sentado em cinzas, raspando-se com cacos de cerâmica como uma expressão visível de sua angústia física e emocional. As feridas ardiam, mas o coração de Jó permanecia inquebrantável. Em meio à dor, ele não amaldiçoou a Deus. Ainda assim, a sombra de Satanás pairava, e Jó, agora, estava prestes a enfrentar um desafio ainda maior: o julgamento e as acusações de seus próprios amigos. E assim, o segundo desafio de Jó se desdobrou não apenas em sofrimento físico, mas em um teste de paciência, fé e relacionamentos. Seus amigos, enquanto buscavam entender as razões do sofrimento, inadvertidamente se tornaram acusadores, adicionando um fardo emocional à já pesada carga de Jó. Enquanto Jó enfrentava o segundo desafio, a história revelava camadas mais profundas de sua resistência espiritual. Os dias de sofrimento de Jó se prolongavam, e a atmosfera de debate e acusação entre Jó e seus amigos pairava como uma nuvem densa sobre a mansão de Uz. Enquanto Elifaz, Bildade e Zofar se esforçavam para compreender o propósito do sofrimento de Jó, um jovem sábio chamado Eliú observava em silêncio. Eliú,
movido por um desejo ardente de contribuir para o entendimento da situação, não conseguia mais conter suas palavras. Era como se uma chama interior o impulsionasse a falar. E assim ele se dirigiu aos presentes, incluindo Jó e seus amigos, com palavras ponderadas. Eu sou jovem em anos e vocês são idosos. Por isso recuei e tive medo de declarar o que penso. Começou Eliú, buscando respeitosamente a atenção dos presentes. Ele explicou que esperou pacientemente, mas agora sua sabedoria, inspirada pelo sopro divino, clamava para ser compartilhada. Eliú apresentou uma perspectiva única, repreendendo tanto Jó quanto seus amigos. Ele argumentou que o sofrimento não é necessariamente um castigo por pecados específicos, mas muitas vezes é um meio de ensino e disciplina divina. Eliú exortou todos a prestarem atenção à correção de Deus, a reconhecerem sua justiça e a responderem com humildade. Se há anjo mediador para ele, um entre mil, para declarar ao homem o que lhe é justo, proclamou Eliú, referindo-se à comunicação divina que poderia esclarecer o propósito por trás do sofrimento. Suas palavras fluíam como um rio, misturando sabedoria e juventude, desafiando as ideias estabelecidas e buscando uma compreensão mais profunda dos desígnios divinos, enquanto o sofrimento persistia e as vozes de Jó e seus amigos ecoavam na vastidão do desconhecido. Foi então que, de forma majestosa e imponente, Deus decidiu intervir, respondendo a Jó do meio de um redemoinho. As nuvens se acumularam no céu, e um vento poderoso começou a girar, formando um redemoinho imponente que fez tremer os alicerces da criação. O ambiente ao redor de Jó se encheu de uma presença divina, anunciando a chegada do Criador. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ressoou a voz de Deus como o rugido de trovões, ecoando através do redemoinho. A pergunta divina ecoou na alma de Jó, revelando a grandiosidade de Deus e a finitude humana diante do infinito. Deus começou a falar, não apenas para Jó, mas para todos que estavam presentes. Ele destacou sua soberania sobre a criação, lembrando Jó de seu papel como o Criador do universo, da terra, dos mares e de todas as criaturas que neles habitam. Cada palavra divina era como uma luz penetrante, iluminando os recantos mais escuros da compreensão humana. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Perguntou Deus, desafiando Jó a compreender os mistérios da criação. Ele falou das estrelas e constelações, do nascimento dos animais selvagens e do equilíbrio do cosmos, enfatizando a complexidade e a ordem inerentes ao seu projeto divino. Deus começou a falar, não apenas para Jó, mas para todos que estavam presentes. Ele destacou sua soberania sobre a criação, lembrando Jó de seu papel como o Criador do universo, da terra, dos mares e de todas as criaturas que neles habitam. Cada palavra divina era como uma luz penetrante, iluminando os recantos mais escuros da compreensão humana. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Perguntou Deus, desafiando Jó a compreender os mistérios da criação. Ele falou das estrelas e constelações, do nascimento dos animais selvagens e do equilíbrio do cosmos, enfatizando a complexidade e a ordem inerentes ao seu projeto divino. A resposta divina não se limitou a repreender ou acusar Jó, mas buscou ampliar sua compreensão sobre os desígnios divinos. Deus convidou Jó a contemplar as maravilhas da existência e a reconhecer a humildade necessária diante da sabedoria transcendental. Ao final de sua resposta, Deus renovou seu apreço pela integridade de Jó, declarando que os amigos não haviam falado corretamente sobre ele, ao contrário de Jó, que falara com retidão. Foi então que, com um amanhecer após a tempestade, a restauração começou a se desenhar no horizonte da vida de Jó. Deus, em sua infinita misericórdia, olhou para seu servo fiel e decidiu não apenas encerrar o período de sofrimento, mas também recompensá-lo por sua fé inabalável. Primeiro, a saúde de Jó foi restaurada. As chagas que cobriam seu corpo desapareceram, e ele se levantou renovado, sentindo a vitalidade retornar a cada parte de seu ser.
A dor que o havia afligido por tanto tempo se dissipou e Jó, agora em plena saúde, ajoelhou-se em gratidão. Então, como um fluxo de bênçãos divinas, começou a restauração material. Jó, que antes possuía grandes rebanhos e riquezas, agora viu essas bênçãos se multiplicarem. Seus rebanhos foram duplicados, suas riquezas foram restauradas, e ele se tornou ainda mais próspero do que antes. Mas a restauração não se limitou ao aspecto material da vida de Jó. Deus também presenteou a ele uma nova família, simbolizando não apenas a renovação da linhagem, mas também a plenitude da restauração. Jó agora tinha 7 filhos e 3 filhas, como havia tido antes. A simetria desses números era uma expressão tangível da completa restauração de tudo o que Jó havia perdido. A alegria voltou à vida de Jó, e sua fé, que havia sido testada e aprovada no crisol do sofrimento, brilhava com uma luz ainda mais intensa. Ele não apenas experimentou a compaixão divina, mas também testemunhou a generosidade de Deus ao lhe dar uma nova oportunidade, uma nova família e uma nova perspectiva sobre a vida. O capítulo da restauração de Jó não foi apenas uma conclusão feliz, mas uma poderosa mensagem sobre a fidelidade e a generosidade de Deus. Sua história, agora marcada por superações e renascimentos, tornou-se um legado eterno, uma inspiração para todos que enfrentam a escuridão, lembrando-os de que, no final, a luz da restauração pode raiar, trazendo consigo a plenitude da graça divina.